hoje, como eu disse, o assunto é educação financeira. Com alegria, nós estamos recebendo aqui na Hora do Jovem o Marco Boza, ele que é consultor financeiro. Boa noite, Marco, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade e o convite de vocês. Marco, primeiro se apresenta aí, então. Quem é o Marco? Tá, eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos e a história da educação financeira na minha vida veio justamente relacionado com isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de participar de movimentos da igreja, participei do movimento de cursilhos, fiz o 4º cursilho para jovens, participei... Faz tempo. Participei de outros movimentos também, na Paróquia São João Bosco, toquei nas missas e animei lá por muitos anos. Depois que me casei, me mudei aqui para participar também na Capela Nossa Senhora das Graças, animei. E aí o que acontece? À medida que o tempo vai passando, as responsabilidades vão acontecendo, e a falta de educação financeira que eu tinha começaram a me fazer abrir mão de muitas coisas que eu gostava. Então, nascimento dos filhos, começa a aumentar a despesa, né, e as coisas começam a acontecer e de repente eu me vi meio amarrado. Então eu preciso trabalhar mais para botar as coisas em casa. E trabalhar mais na forma como eu trabalho ministrando palestras, cursos, treinamentos, essas coisas, acaba me fazendo viajar mais. Viajando mais, estou mais tempo fora de casa. Estando mais tempo fora de casa, começo a abrir mão das coisas que eu mais aprecio, né? As coisas mais preciosas. Tempo com a família, tempo com os filhos, tempo com a esposa, tempo com os amigos, tempo com a igreja. Abrir mão de tudo isso, né? Hoje eu não faço mais muitos trabalhos como eu fazia antes. E aí eu comecei a me dar conta de que alguma coisa estava errada. E já estava envolvido numa bola de neve danada, né? Porque... abrir mão agora do trabalho, precisa botar o leite das crianças em casa. E não fazendo isso, atrapalha em casa. Fazendo isso, tem o problema de abrir mão dessas coisas preciosas. Então eu comecei a perceber que eu precisava me educar financeiramente. E aí comecei a estudar, me preparar, tudo isso, e isso começou a fazer uma diferença na minha vida. Ou seja, você sentiu na pele o problema, para depois você... buscar conhecimento, né? Exatamente. Eu senti muito na pele, abri mão de coisas muito preciosas para poder estar hoje passando para outras pessoas aquilo que eu vivi, né? Então, das coisas que eu falo, em treinamentos, em cursos, palestras, consultorias que eu falo muito das coisas que eu mesmo vivi, que eu experimentei e que tem dado certo. Beleza, pra gente começar nosso bate-papo aqui, hoje o Elcio e a Tom também estão conosco aqui pra gente falar sobre esse tema. Pra gente começar, qual que é a realidade hoje das pessoas ao lidar com o dinheiro? Como que nós podemos analisar? No geral, as pessoas hoje estão muito preocupadas com o presente, né? A situação hoje, eu brinco que hoje as pessoas têm mais medo de falar de fim do mês do que de fim do mundo, né? E é uma realidade, porque a situação que as pessoas vivem hoje, a maneira que as pessoas vivem hoje, elas estão apertadas, elas envolvem o tempo delas com diversas atividades e deixam de lado as coisas importantes. Essa pressão toda que as pessoas vão vivendo vai deixando as pessoas, vai causando um monte de problemas. Hoje em dia você ouve falar tanto de doenças tipo depressão, você ouve falar de ataques cardíacos, você ouve falar dessas coisas, eu fico perguntando, qual é o vírus que causa tudo isso? Se não a pressão que as pessoas vivem cotidiana dessas loucuras todas da vida. E às vezes essa reorganização é que precisa. Isso sem falar que se não consegue manter o presente, quem dirá no futuro, né? Verdade. Falando em realidade de pessoas, Elcio, como que você é nessa questão financeira da sua vida? Eu tenho melhorado. Assim, eu moro sozinho, então tem sempre aquela dificuldade. Logo que eu parti para morar sozinho, eu sempre morei com a minha mãe, então eu nunca me preocupava em comprar comida, nunca me preocupava em comprar as coisas de casa, nunca me preocupava com nada. Já cortaram minha luz porque eu esqueci de pagar. Eu nunca precisei pagar, então cortaram assim, eu lembrei, falei, meu Deus, eu tenho que pagar. E corria lá e pagava. Vinha uma vizinha assim de corte, eu saía correndo. E aí, eu comecei a aprender a trabalhar, apesar de sempre, desde pequeno, meu pai e minha mãe me davam mesada. E a minha mãe fala que eu economizava mais quando eu era jovem do que hoje. Quando eu era mais jovem, né? Porque eu continuo sendo jovem. Sim, a gente entende. E aí, mas assim, a gente aprende, pelo menos eu aprendi, passando por dificuldade, sim. Passando por uns perrengues mesmo. Porque às vezes falta dinheiro no final do mês. Tu acabou de falar uma frase aqui que tem muito mês, sobra mês pro dinheiro, entendeu? Então é isso? Então. E aí,
Tem alguns meses que eu consigo ficar bem o mês todo. Mas a maior parte dos meses, chega no final do mês, eu tô sem um centavo, contadinho, tudo certinho, pra poder... Mas é complicado, eu aprendi errando. E essa é uma realidade que se vê, assim, as pessoas têm, às vezes, o que falta é um pouco de disciplina, de organização, de planejamento, de ter uma planilha em que você observe, anote os seus dados todos os meses, e no final do mês começa a tomar decisões baseadas naquilo ali. Até quanto eu posso investir, até quanto eu não posso. Alguma coisa que me faça lembrar a data do pagamento daquela conta. Eu tenho dinheiro na conta e deixo de pagar. E aí, esse detalhe, fora o prejuízo aí de ter o serviço cortado, essas coisas, tem o juro que corre por isso, que é um desperdício de dinheiro, né? Que o dinheiro está na conta, eu deixo de pagar e às vezes desperdiço esse dinheiro pagando juros, multas. Agora o Elcio falou uma coisa legal, por exemplo, hoje a minha realidade da Tom é diferente da do Elcio, nós moramos ainda com os nossos pais. Então tem muitas preocupações que a gente nem tá aí, né? Conta de água, de luz, tudo com eles. Mas eu já pasta de dente. Mas sempre esquece de comprar pasta de dente. A Tom já morou sozinha, isso é verdade. Eu já morei sozinha. Foi um desafio, assim, pra você também? Não, lógico que foi, porque assim, pensa, né? Nada, né? Nossa, eu sou filha única. Ponto, né? Ponto. Exatamente, não precisa falar tanto. E assim, meus pais nunca me deixaram faltar nada, mas também nunca me deram nada em excesso. Eles sempre me ponderaram. Eu falo assim que eu fui muito bem educada pelo meu pai e pela minha mãe, financeiramente. Mais pela minha mãe, assim. Meu pai é meio impulsivo, tem hora, assim. Vai lá, quer comprar, vai lá e compra, entendeu? A minha mãe não. A minha mãe consegue economizar um dinheiro que eu não sei de onde é que ela tira. Ela, pra você ter noção, ela deu entrada num carro pra mim com o dinheiro que ela economizou durante um ano. Então, assim, ganhando uma renda não muito grande para 3 pessoas, assim, diante de tanta coisa que ela tem para pagar. A minha mãe consegue fazer empréstimo, liquidar o empréstimo dela, tudo certinho. E, assim, todo mês tendo aquele dinheiro para sair, para lazer, para comprar supérfluo. Minha mãe, então, é um exemplo para mim. E sempre foi. E ela sempre me ensinou assim, filha, antes de você fazer mais conta ou comprar uma outra coisa, primeiro pague todas as suas contas do mês. Então, assim, eu funciono assim. Quando eu morei sozinha em Rondonópolis, a minha mãe pagava algumas coisas. Eu consegui. Graças a Deus, assim, em 6 meses, eu fiquei lá, eu ganhava R$ 1.250. Eu consegui ainda pagando geladeira, máquina de lavar, tudo que eu tinha comprado, já sobrava R$300 por mês pra mim. E eu conseguia me virar bem os R$300 por mês. E era bem tranquilo. Hoje em dia, talvez eu tenha descansado um pouco mais. Porque às vezes eu vou lá assim, tipo, mãe, me dá R$10. Tipo, eu não tenho dinheirinho, pega e acabo não devolvendo. Mas assim... Sem vergonha. E assim, pode ser que com isso também eu consiga hoje sobrar um pouquinho de dinheiro, né, do meu salário. Só que como eu falei lá nos bastidores, eu não consigo juntar esse dinheiro, né? Eu vou gastando de um mês pro outro. Até comecei a fazer a poupança, bati o carro, tive que tirar o dinheiro pra pagar o conserto, não, a franquia do seguro. Mas eu acho assim que eu fui muito bem educada, eu me controlo, eu não tenho dívidas, eu não tenho nome, né? As dívidas que eu tenho são contadas. E eu comecei, quando eu entrei aqui na TV, eu comecei a fazer uma planilha, né? E não funcionou comigo, porque eu tenho preguiça de ligar o computador para ver as contas. Então eu anoto na minha agenda tudo que eu tenho mensalmente na frente. Continuando aqui então o nosso bate-papo sobre educação financeira, nós falávamos a respeito dessa questão mesmo dos filhos, né, serem educados financeiramente. Tonelli falou, vamos até mandar um abraço para dona Melita aqui, né? E pro seu Nivaldo também, que educaram muito bem essa menina, um exemplo de menina aqui, né? Muito obrigada. Só não pode olhar sapato, como toda mulher. Não é verdade? Tô mentindo? As minhas maiores dívidas hoje é de acessórios, sapato, mulher, assim, né? No geral. Bolsa não, que eu fui em São Paulo, fiz uma festa. Já fez. Você quer descontrolar financeiramente uma mulher, é só você mostrar uma loja de sapato e uma de bolsa pra ela. E dar um cartão de crédito. Isso. Bom, mas... nessa questão da educação dos filhos é importante. Então os pais pegarem lá, às vezes a gente vê tantas cenas assim no mercado, a criança chora, esperneia no chão, né? Às vezes quero, e o pai não pode comprar. É necessário já mesmo ir falando, olha, o pai não pode comprar por isso, a gente tem isso de dívida. É interessante fazer isso ou não? Tem que esperar crescer e... Com certeza é interessante. Inclusive, um instrumento, uma ferramenta muito boa é o cofrinho. Né, ensinar aquela coisa que antigamente se fazia, hoje está voltando um pouco, de ter o cofrinho, ensinar a criança a guardar um pouquinho de dinheiro e saber por que eu estou poupando, para quando eu estou poupando,
né, e conversar a respeito disso com ela. Desde pequena é possível ter esse tipo de exercício, mostrar quando pode, quando não pode, agora dá, agora não dá. São limites que a criança precisa perceber, porque mais tarde ela vai ter que vivenciar isso. Marco, é correto dar mesada para a criança? Para o adolescente? Mesada também é um outro instrumento interessante. É lógico que daí a mesada precisa ter a criança um pouquinho mais velha, para entender já dos números, dos valores, né? Eu diria assim, 5, 6 anos de idade, já começa a entender que 5 é maior que 2, alguma coisa assim, né? A partir desse momento já é interessante, é um instrumento legal, porque aí a criança já tem um dinheiro e a partir desse dinheiro é que ela vai ter que se condicionar algumas despesinhas dela, algumas coisas, ensinar ela. Se ela guardar uma parte disso, depois ela pode utilizar para comprar um brinquedo, uma coisa que ela quer. É um instrumento para começar a mostrar. E aí, à medida que a criança vai crescendo e entendendo um pouco mais, e inclusive se educando, a educação formal mesmo, ajudar ela a desenvolver planilha para ela guardar isso, para ela anotar essas coisas, porque no futuro, com certeza, isso vai ajudar ela, já tem o comportamento, já tem o hábito de fazer isso. No futuro é só manter. Marco, mas também vem muito da questão do exemplo dos pais dentro de casa, né? Vamos supor que seja uma mãe gastadeira, um pai que gasta horrores, que sai com a filha, vamos supor, é uma filha ou um filho sai com a filha e vai numa loja de sapato, a mãe compra 5 pares de sapato e compra 3 para a criança vai crescer achando que é tudo fácil, né? Então, todos esses detalhes, o exemplo é a melhor forma de se ensinar, né? E eu falar e não fazer, não adianta nada realmente. Então tem que demonstrar, aquilo que eu faço é o que eu falo. Por isso a educação financeira tem que ser uma coisa que envolve a família toda. Tem que ser uma coisa que pai, mãe, filhos, todos sejam envolvidos. Tem uma situação que aconteceu comigo que acabei de lembrar, que foi assim, meus pais eles sempre foram muito organizados nessa questão de dinheiro e sempre me deram uma independência para isso. Para eu cuidar, eles me davam dinheiro, me davam uma mesada, e eu tinha que administrar aquilo. E quando eu não conseguia administrar aquilo e eu tinha tinha algo a mais para pagar, eu tinha que me virar. Tanto que uma vez, eu lembro que eu fiz uma conta na cantina da escola. Eu era a única pessoa da escola que tinha conta na cantina. Fiz uma conta lá e como que eu ia pagar? Eu gastei e não comprei, não tinha dinheiro para pagar. E eu lembro que eram 20 reais, eu acho que 20, 30 reais que era. Eu vendi o meu videogame por 20 reais. Meu videogame eu vendi por 20 reais pra poder pagar a conta. E minha mãe falou assim, eu não vou comprar outro pra você. Isso são coisas que ensinam, né? A criança passa a ter uma noção de que aquilo que eu tô fazendo, eu não posso ser responsável por essa questão de dinheiro. Vou lá, pego o que eu quiser e quem vai pagar. Então começa a ter uma noção dessa responsabilidade, né? Então a família toda tem que estar envolvida, com certeza. Legal. Agora, como então as pessoas podem se preparar financeiramente para o futuro? Qual o melhor método? Primeiro, assim, quanto antes começar a se preocupar com isso, melhor. Né? Então, quanto mais cedo você começar a se preocupar com esse futuro, o futuro um dia vai chegar. Né? E ao chegar, como é que eu vou estar financeiramente? O ideal é que uma parte do que eu ganho hoje eu comece a guardar para garantir esse futuro. Né? Alguns falam em 10%, então assim, existem várias fórmulas para isso. Mas é você separar um dinheiro hoje, né? E aí você vai guardar numa caderneta de poupança, um plano de previdência, algum outro tipo de investimento. Aí depende do tipo de pessoa, né, das características de cada um. Mas é separar isso para garantir esse futuro mais tranquilo, para que lá na frente esse dinheiro esteja trabalhando para você e garantindo. Vai chegar um momento da vida em que realmente as pessoas, né, eu brinco assim, que aos 60 anos o mercado de trabalho prefere 3 de 20 do que um de 60. Né? Então, chegando lá, como é que eu vou me garantir? Né? Como é que eu vou estar sobrevivendo? Chega uma hora que mesmo eu querendo estar trabalhando, o corpo já não aguenta mais. O corpo é descanso. Chega uma hora que, né, já deu. Né? E aí, como é que eu vou estar me garantindo financeiramente? Tem uma pesquisa que fala que 1% das pessoas realmente vão estar tranquilas financeiramente lá no futuro. 5% ainda consegue se administrar e 95% vão ter sérios problemas financeiros no seu futuro. Então hoje é o momento de começar a se trabalhar. Na verdade, é tudo uma questão de educação mesmo, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, aquele impulso de receber o primeiro dinheiro, você quer comprar as suas coisas, né? Eu lembro, queria comprar camiseta, meu tênis com o meu dinheiro, né? Comprar as minhas coisas, gastar o meu dinheiro. Então assim, é tudo uma questão de educação mesmo, porque se deixar no impulso, a gente vai comprando, vai gastando.
né? E não para pra pensar muito. E isso desde pequeno, que você estava falando das compras, né, da criança, de que pode ter vários sapatos. Então, vai crescendo, os brinquedos aumentam de preço, né? Lá era o sapato, era a boneca, era o carrinho. Daqui a pouco é o carro, é a casa, é várias coisas que a pessoa vai comprando, né, loucamente, e quando vê, o dinheiro está endividado, está cheio de problemas. E essa é uma das maiores causas de desavenças nos lares, né? Essa questão, assim, você estava falando de ficar sem a conta de energia paga, mas você mora sozinho. Imagina um casal, né, com os filhos e tal, ficar sem energia. Dali a pouco já tá a mulher, não pagou, por quê? Não sei. Então, são coisas que começam a partir daí gerar desavenças no casal, gerar desavenças na família. Então, é um dos pontos que mais acabam gerando divórcios. Um monte de problema que a gente vê hoje na sociedade começa, às vezes, por uma má educação financeira. Mais uma pausa aqui. Tem recados? Tem gente falando aí? Tem pessoal escutando bastante aqui, mas agora o pessoal já começou a acertar. E o Frederico Rios, ele falou assim que realmente ele também fez uma planilha para ele, mas da vida pessoal dele, para ele poder começar também a se organizar. Tá dando certo? Diz que deu bastante certo para ele. Até agora tá tudo ok. Tá tudo certo com ele no presente momento. Tá certo. Bom, pra quem tá querendo casar, né, Tom? Isso muito nos interessa, né? Pra quem tá querendo casar, como fazer então pra poupar dinheiro mesmo, pra guardar, já pensando no futuro? Esse é um tema legal. Eu tava falando, eu voltei agora a atuar em alguns movimentos, e uma das coisas que eu fui convidado pelo pessoal aqui da Capela e da Paróquia Nossa Senhora de Fátima é ajudar no Encontro para Noivos. E justamente eu falo sobre esse assunto no curso de noivos. E é importante que, desde o namoro, noivado, que o casal já esteja falando sobre isso, né? Que já esteja falando, que já esteja combinando. Um casamento não é barato, né? Se você quer um casamento com direito a festa, vestido e todas as outras coisas que normalmente as mulheres e seus respectivos noivos sonham, né? Precisa estar planejando quanto antes, analisando isso. Quanto antes eu começo a me planejar e colocando no papel, duas coisas. Eu primeiro já tenho uma noção do montante que eu vou precisar ter lá na frente. Então, hoje eu já consigo, vou chutar valores. R$20 mil é o montante que eu vou precisar para pagar todo o meu casamento. Mas faltam 20 meses para a gente se casar. Então se faltam 20 meses, R$1.000 por mês a gente tem que dar um jeito de fazer. 20 significa 500 cada um. Como é que vai fazer, eu não sei. Né? Vamos mudar de profissão. A questão... Não, e aí... Faz festa, casa na igreja e pronto. Mas a questão é, quando antes isso, você começa a se planejar, você começa a aproveitar outras coisas. Aí, se tem um objetivo que é interessante, que tem um significado pessoal lá na frente, a pessoa começa a abrir mão de outras coisas que são supérfluas. Não, peraí, ao invés de a gente ir no cinema todo fim de semana, vamos no cinema 2 vezes por mês, 1 vez por mês, e vamos economizar esse dinheiro para o nosso casamento, né? Então, são coisas que o casal pode começar a conversar antes. E isso também é um hábito que começando no namoro, começando no noivado, durante o casamento, é uma coisa que com certeza vai se estender e eles vão se dar bem. É uma pergunta bem rápida, uma resposta bem rápida. O que é melhor, comprar a prazo ou à vista? À vista você consegue negociar mais descontos, né? Você não fica com aquelas parcelas lá na frente, com certeza. Se você juntar o dinheiro e pagar à vista, é melhor. Outra coisa. Vai. Quando você tem uma parcela, melhor você quitar a parcela quando você tem um montante de dinheiro bom ou esperar deixar essa parcela? Aí depende do que você tem negociado com aquele seu credor. Por exemplo, eu fiz um tipo de parcelamento em que eu tenho eu pago juros de 1% ao mês. E eu tenho como deixar esse dinheiro aplicado a 2% ao mês. É melhor deixar o dinheiro aplicado e pagando todo mês que eu ganho mais em cima. Ou o inverso, os juros do meu financiamento é mais caro. Aí o ideal é quitar logo se eu tiver condições. Olha, é difícil, né? A gente tem que se organizar mesmo, né? Mas é legal que à medida que você começa a se educar, vai gostando da coisa e começa a ver resultados. E aí quando você começa a ver resultados positivos na conta corrente, a conta começa a ficar mais tempo no azul, né? As pessoas vê que vale a pena isso. Agora é o seguinte, nós temos uma pergunta aqui da MSN, né, Loira? Isso mesmo. O Anderson tá aqui perguntando assim: será que uma planilha doméstica também funciona para 5 pessoas?
planilha doméstica ela tem que mostrar na família os resultados de todos. Então, o ideal é mostrar mesmo a renda de cada um dos familiares e a despesa geral da casa. Né? Isso, ela funciona assim. E essa planilha pode ser uma planilha normal, num programa de computador. Existem sites hoje na internet que permitem esse controle. Às vezes tem pessoas que fazem na agenda. Qual a forma, não importa. Mas a ideia é mostrar mesmo a realidade da família. Quais são todas as rendas que essa família tem, todas as despesas, em cima disso se organizar para tomar as decisões, né? Até quanto a gente pode gastar com alimentação, até quanto dá para gastar com moradia, até quanto dá para gastar com transporte, com lazer, né? Essa organização toda. Bom, para a gente já encerrar aqui, né? Nós falamos em educação financeira. Se educar financeiramente não é se tornar uma mão de vaca, né? Não é você pegar dinheiro e acabar não contribuindo. Por exemplo, a gente tem a nossa igreja, o dízimo, né? Nós temos instituições que necessitam, várias instituições filantrópicas que necessitam da ajuda daqueles que têm. Né? É bom deixar claro isso, né? Exatamente. Ser educado financeiramente significa você pegar aquele recurso que você tem e aproveitar para as coisas que são importantes para você. Tem muita gente que, por não ser educado financeiramente, acaba desperdiçando esse recurso com pagamento de juros. Né? Juros é uma coisa que você não precisaria pagar, juros, multa, essas coisas. Às vezes utilizando esse recurso para coisas que realmente não é uma coisa necessária. E, de repente, utilizar isso para as coisas que são importantes. Para aquele momento de férias com a família, que as pessoas acham que é uma lenda, né? Nunca guarda dinheiro para isso, sim, não tira férias com a família. Essas contribuições são importantes, né? O dízimo, a igreja, essa instituição provavelmente sobrevive dessas doações, sim, e pode evangelizar, pode levar a palavra de Deus, pode fazer esse trabalho, porque alguém educado financeiramente se organizou e tem uma parte que ele consegue contribuir. Né? Então, essas coisas todas são importantes. Tá certo. Marco, deixa seu contato para quem tiver mais interesse aí de conversar, tirar dúvidas. Ok. Para quem precisar falar comigo, né, pode me achar no meu e-mail, que é o marcobosa@hotmail.com, ou também no Twitter, @marcobosa. E agora nós temos um site que nós estamos lançando que vai justamente ajudar as pessoas a fazer esses controles financeiros. Então quem quiser já entrar e se cadastrar, em breve vai estar no ar, mas já tem lá o espaço para o cadastro, é o semaforofinanceiro.com.br. Entra lá, se cadastra e que você vai ter muitas informações, muitas dicas também. Tá certo. Marco, muito obrigado. Nosso tempo é curto, mas a gente agradece, tá bom? Eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisarem. Tá ótimo. A gente vai ligar algumas vezes isso pra você. Vocês dois voltam daqui a pouquinho para cantar, né? É.